Bem, queridos, nós vamos falar aqui hoje sobre essa questão de G12. Mas antes, eu quero ler alguns textos que eu considero muito importantes para que a gente possa respaldar a nossa palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero ler também uma outra passagem, só para a gente deixar, que é 1 Timóteo, deixa eu abrir a palavra do Senhor, 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 3, e o versículo 15 que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala assim a palavra do Senhor. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela é do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Também gostaria de ler um outro texto que é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, vai anotando esses textos, por favor, João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, e eu amo a Bíblia. Diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Não vieram por pastor nenhum, veio por Jesus. E eu quero então ler mais um texto que se encontra, vamos voltar para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Com esses textos a gente vai começar a falar. Tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, presta atenção a esse texto. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero deixar esses textos aí como base, para que você possa meditar, mais uma vez, sobre o que a palavra de Deus está nos instruindo. Vamos lá à questão do G12. Em 1991, um pastor chamado César Castellanos Domingues, da Colômbia, diz ter recebido uma revelação de Deus para um trabalho no seu país. Até aí, eu não acho nada demais. A revelação é pessoal, a revelação ela pode atingir a um lugar, a uma cidade e a um momento. Então, o pastor César Castellanos, da Colômbia, teve uma revelação e aí ele começa com um erro. Qual é o erro? Ele diz que a sua revelação é para o mundo inteiro. E eu aprendo um princípio da Bíblia, que a única revelação universal é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é uma revelação universal. Se nós quisermos usar a revelação dos outros como revelação universal, passamos a ser gnósticos, aqueles que aceitam as coisas por revelações. Portanto, a revelação que esse pastor teve foi lá para a Colômbia, uma visão que Deus deu para ele lá, numa situação daquele país que não pode se construir grandes templos, certo? E ele, quando prega lá, tem 20 homens armados de metralhadora no culto. Graças a Deus nós não estamos assim, graças ao Senhor por isso. Então, a história começa com uma revelação que Deus deu ao homem e que ele diz que essa revelação é universal. E a única revelação universal é a palavra de Deus. Eu queria aproveitar e dizer uma outra coisa para você aqui, um pequeno parênteses. De vez em quando vem ondas sobre a igreja, sabe? Ondas do cair pelo poder de Deus, né? Ondas do dente de ouro, mas isso aí não perturba a igreja. Agora, eu nunca vi tanta perturbação para a igreja como esse G12. E tudo que queira perturbar a igreja, nós temos que refutar com veemência e respaldado na palavra. É o que eu vou fazer aqui nesse programa. Não adianta argumento de blá, 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 de experiência pessoal. A palavra de Deus, ela é suficiente e ela é maior do que qualquer revelação de qualquer homem, de qualquer pastor.
Queria deixar isso aqui bem claro, bem explícito para você. Então, o digno pastor tem uma revelação e aí trazem para o Brasil o G12. Né? O que é? O que é o G12? O G12